A paz do Senhor, meus irmãos. E aí? Tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Heraldo e nós estamos aqui para mais uma EBD em Foco. Pois bem, meus queridos irmãos, lição de número 11. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o relacionamento ideal entre pais e filhos. Sempre frisando, irmãos, que aqui a palavra é ideal. Não é que a gente vai ser perfeito, não existe um lar 100% perfeito, porque ou ora o marido tem um problema, a esposa tem um problema, filhos têm problemas, nós somos seres humanos, vamos apresentar dificuldades, problemas, mas nós temos que sempre buscar melhorar, ou seja, percorrer um modelo ideal. Existe um modelo ideal? Existe uma plataforma que a gente deve alcançar? Sim, esse deve ser a nossa grande meta de vida, de família, é alcançar sempre melhorar. Mas sempre pensando também que não existem famílias perfeitas. Sabe onde é que existem famílias perfeitas? Só aquelas famílias que ficam propagando a sua vida no Facebook. Ali todo mundo é perfeito, todo mundo está sorrindo, todas as pessoas estão lindas e maravilhosas nas fotos, mas nos bastidores só Deus sabe o que está acontecendo, tá? Então não leve isso como parâmetro para a sua vida. A família ideal é aquela que a gente vai construir juntos, dia após dia. O relacionamento, então, ideal entre pai e filho é aquele que a gente vai construir, vai buscar aperfeiçoar, vai buscar em Deus, com a graça de Deus, sempre buscar melhorar o nosso relacionamento com os nossos filhos e vice-versa, tá? O texto de referência é bem conhecido em Provérbios 22:6 e Efésios 6, do 1 ao 4, que diz assim: instrui o menino no caminho, não é aponta o caminho para o menino, é no caminho. Enquanto estamos no caminho, a gente deve instruir esse menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Instruir no caminho é dando exemplo. Instruir no caminho é ensinando com a vida, é ensinando com erros e acertos, com quedas e levantas. A gente vai caindo e vai se levantando, a gente vai acertando, vai errando. Assim a gente vai instruindo no caminho. E depois de todo esse caminho percorrido, quando essa criança adulta estiver, ele não se desviará desse caminho, né? Efésios 6, do 1 ao 4 diz: vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é o justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. E aí o que acontece quando a gente observa o versículo 2? Versículo 3 se cumpre na nossa vida, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Não sei se você conhece famílias desestruturadas, em que os filhos, por os pais não serem exemplos, também os filhos acabam desonrando seus pais. Não sei se você conhece alguma família assim, que é toda desestruturada. O que acontece com esses filhos? Na maioria das vezes, eles se perdem na vida, alguns morrem muito cedo, principalmente aqueles que se desandam, se desencaminham para o caminho da marginalidade. Morrem muito rápido, morrem ainda precocemente, porque faltou honrar pai e mãe. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. A introdução diz: o relacionamento entre pais e filhos tem sido um dos dramas da sociedade, mas nunca na história houve tanta possibilidade de mudanças. Esperamos que esta lição seja mais um canal de bênção para os pais e filhos. E de fato, irmãos, hoje nós temos muitas ferramentas, igual eu já falei em lições passadas, para casais, a gente tem muitos instrumentos usados na própria igreja. É encontro de casais, é encontro de famílias, é culto de família, sabe? Tem muitas pessoas hoje que estão estudando essa área de coach para instruir casais, para instruir famílias. Tem muitas pessoas psicólogas dentro da igreja hoje, muitos servos de Deus que usam essa ferramenta da psicologia, da psiquiatria para ajudar as famílias, para ajudar os casais. Ou seja, a gente tem muitas ferramentas na igreja hoje à nossa disposição para que nós possamos nos ajustar, nos amoldar e tornar a nossa família o mais próximo possível
como o tema da lição, o ideal. A gente vai buscar chegar o mais próximo possível do ideal, porque senão, se a gente buscar um modelo de perfeição, principalmente quando a gente quer copiar um modelo baseado em A e B, parece que a grama do vizinho é mais verde do que a nossa. Parece que a família do pastor é mais feliz que a minha. Parece que aquela irmã, o marido dela é melhor do que o meu. Aqueles filhos parece que é mais obediente do que o meu. E aí às vezes a gente se engana, irmão, porque só sabe quem convive dentro de um contexto. Sempre a gente vai buscar na frente dos outros mascarar aquilo que a gente é. Sim ou não? Então você vai para a rede social, você tira a foto, todo mundo sorrindo. Mas eu já participei de fotos em que as pessoas que estavam na foto estavam brigadas uma com a outra, mas na hora da foto foi obrigada a dar um sorriso. Que coisa mais patética. E aí a gente que está vendo isso do outro lado da tela acha que aquela família é perfeita, que aquele povo que está tirando aquela foto são pessoas felizes, perfeitas. Não, nós estamos enganando mesmo as pessoas que estão nos vendo, porque a foto foi superficial, literalmente uma foto superficial. E você baseou a sua felicidade numa falsa felicidade que você vê no vizinho da direita, da esquerda ou nas suas redes sociais. Cuidado, não se baseie por isso. Busque o ideal para a sua casa, para a sua família, e Deus vai te ajudar. Tópico de número 1, atribuições dos pais, né? Quais são as atribuições? Quais são as obrigações dos pais? Atribuições são responsabilidades, prerrogativas, poderes, direitos e deveres que estão ligados a um cargo ou a certas autoridades no exercício de suas funções. Aos pais compete alguns deveres que não podem ser repassados para terceiros, para a escola, para a igreja, para a creche ou ainda para a sociedade. Gostei desse tópico aqui, porque ele já começa batendo numa coisa que a gente tem feito muito isso, irmão. A gente tem terceirizado o ensino, a educação, a correção dos nossos filhos. Para a escola, principalmente, para a igreja também, né? O filho não sabe ler a Bíblia, a escola não tem, a escolinha dominical não funcionou. O filho dele não tem desejo de aprender a Bíblia. A salinha das criancinhas à noite é que não vocacionou meu filho. Meu filho é desobediente. A escola não educou meu filho. Você coloca o seu filho na escola, eu coloco minhas filhas na escola, não é para elas serem educadas, é para elas aprenderem que 1 mais 1 é 2 e que a crase é para colocar em tal posição e que o pronome é para colocar em tal posição e que a física funciona para isso, que a química funciona para aquilo. A obrigação do professor é ensinar matérias, sejam elas matérias que a gente chama de exatas ou matérias não exatas. A escola está lá para ensinar meu filho a ler e a escrever. Educação a gente dá em casa. Educação a gente dá em casa. E a igreja está lá para incentivar eles sim a ler a Bíblia, a orar mais. Mas o exemplo maior vem de dentro da casa. Se a gente não ora dentro de casa, se a gente não lê a Bíblia dentro de casa, perto dos nossos filhos, como que a gente vai exigir que a igreja faça uma vez por semana um culto de 1 hora, de no máximo 2 horas? A gente quer que a igreja incentive o meu filho a fazer aquilo que eu não consigo incentivar, tendo eles 24 horas debaixo da minha tutela. Irmãos, vamos parar com isso e vamos começar a puxar para nós, como diz o tópico 1, as nossas atribuições. São nossas atribuições. 1.1, relacionamento com responsabilidade. Os pais devem criar, educar, alimentar, proteger, ser os mentores espirituais, provedores materiais para os seus filhos. Os pais precisam entender que não existem fórmulas mágicas e que não existe perfeição quando se trata de criar e educar filhos. Há parâmetros e preceitos bíblicos. Os pais não devem se culpar se fizerem o melhor que podiam e deram o melhor ensinamento aos seus filhos. 1.2, relacionamento com diálogo. Use a comunicação de forma correta. O diálogo é a forma mais fácil e eficiente de resolver os problemas, esclarecer dúvidas e dar ensinamentos. Use-o de forma clara, objetiva, com educação, respeito, verdade e amor. Não se admite um relacionamento de pais e filhos onde a mentira prevalece, a grosseria impera, a honestidade não fica aparente, a clareza das situações não é exposta. Sem diálogo, ninguém pode adivinhar o que o outro gosta, quer ou pensa. No diálogo,
é preciso saber ouvir e falar no momento certo. Ter uma boa comunicação, não somente saber se expressar. Infelizmente, irmãos, a gente que é pastor, a gente que é líder de jovens, eu fui líder de jovens e adolescentes durante muitos anos da minha vida, a gente sabe que essa parte aqui de diálogo entre pai e filho, principalmente pai e filho, homem, homem com homem, nesse sentido de pai e filho mesmo, lato sensu, geralmente, irmão, é muito falha. Eu mesmo tinha muito pouco diálogo com o meu pai. Meu pai faleceu cedo e até o tempo em que ele era vivo, ainda a gente tinha um diálogo muito fraco, muito pouco, né? A gente conversa muito com a mãe, desabafa muito com a mãe, mas o pai sempre é aquela figura, né? Muito fechada e a gente tem medo, às vezes tem receio de chegar perto do pai. Então, o diálogo tanto com a mãe como com o pai tem que ser um diálogo aberto, nós temos que abrir essas portas, né, para que os nossos filhos nos considerem os seus melhores amigos. Geralmente a gente tem aquela frase que diz que a gente geralmente procura os nossos melhores amigos para confessar alguma coisa, para chorar no ombro deles. Esse melhor amigo deveria estar dentro de casa, são os pais com os filhos com os pais. Nós deveríamos nos tratar como melhores amigos. 1.3 Relacionamento sem maus tratos. A lei da palmada não tira dos pais a correção e a disciplina, mas evita e protege os filhos contra os maus tratos dos pais, espancamentos e violência doméstica. Agora, os pais não devem aceitar os filhos mandarem neles, porque isso é prejudicial e antibíblico. Os pais devem ensinar os filhos com amor e ouvir e a aceitar o sim e o não. Mostrar a eles que na vida não se pode fazer somente o que se quer e nem ter tudo o que se quer. Quer fazer tudo o que quer, envergonha os seus pais. Desejar ter tudo o que quer é uma ilusão perigosa. Os pais devem ensinar os filhos que nem tudo o que se acha bom se deve fazer e nem tudo o que se acha bonito e legítimo. Nem tudo o que é lícito convém. Tá? Então a gente precisa aprender a educar, irmãos. Tem muitos pais que na nossa época nos educavam com, com espancamento, e de fato a lei da palmada veio para dar uma base para isso. Porque muitos pais, eles educavam sim, mas é na base do espancamento. Né? Quantas vezes a gente não viu histórias de espancar até a morte, literalmente, até a morte, deixar marcas. E naquela época as denúncias eram muito poucas, né? Hoje em dia as coisas estão bem mais desenvolvidas. Às vezes até um vizinho faz uma denúncia baseado em gritos, em espancamentos, em alguma imagem que ele tenha visto, ele pode fazer a denúncia. E aí vai dar problema. Então a educação ela tem que ser feita, em primeiro lugar, que a gente já viu lá, com diálogo, com respeito, com responsabilidade, o pai cumprindo o seu papel e não com maus tratos, tá? Principalmente maus tratos de palavras, irmãos. A gente deve ser o maior incentivador dos nossos filhos. Meu filho, você é uma bênção. Meu filho, você é inteligente. Meu filho, você é esperto. Meu filho, você é top. Meu filho, você é demais. Você é maravilhoso. Um incentivo com palavras. E a correção no momento certo. A disciplina, ela pertence aos pais, né? Mas a gente precisa ter sabedoria para disciplinar os nossos filhos. Hoje, por exemplo, nossos filhos são muito envolvidos com tecnologia. Às vezes é mais benéfico você disciplinar ele, tirando uma coisa que ele gosta, do que às vezes dar uma surra nele, né? Até porque a gente não pode mais fazer isso. Mas você tirando, abstraindo, absorvendo uma coisa que ele amava tanto, essa vai ser uma excelente disciplina, até para ensinar o que o texto diz aqui, que ele nem sempre vai ter tudo o que quer. E nem toda hora ele vai ter o que deseja. Por exemplo, eu dou o exemplo aqui das minhas filhas. Eu ensino elas desde novas, desde novinhas. A gente sempre procurou dar roupa nova em período fora dessas épocas de Natal, Ano Novo, para que elas não fossem envolvidas nesse afã de ver o coleguinha com a roupa nova e querer pedir. Então a gente ensinou elas que na época da Páscoa, a gente vai lá na loja onde vende doce, chocolate, a gente compra o que a gente pode e dá para elas antes da época da Páscoa. Quando chega a época da Páscoa, elas não pedem mais chocolate, nada para nós, porque a gente está ensinando elas que a gente não pode ser levado por esse mercado consumista. Aí às vezes a gente vai no mercado e vê
mundaréu de ovo pendurado no teto, nas paredes, tudo isso. E eu fico encantado com as minhas filhas, que elas não pedem para a gente ficar comprando, não ficam chorando, fazendo birra no mercado, porque a gente ensinou que no momento exato a gente vai dar para elas. Aí passa essa época da Páscoa, esse negócio todo, enquanto todo mundo já largou esse assunto, aí a gente volta lá no mercado de novo, ou na loja de doces, compra lá uma quantidade de doces que agrada a elas e fala, tá aqui, filhas, agora vocês vão comer. Agora passou essa época de euforia, agora eu vou dar para vocês. Porque a gente não pode alimentar os nossos filhos para eles acharem que porque é época de Páscoa, o pai e a mãe é obrigado a gastar 100, 200 reais no ovo de Páscoa, às vezes sem ter condição. Isso eu estou dando só um exemplo, mas são vários e vários exemplos. Época, por exemplo, de comprar material escolar, de comprar mochila nova, enquanto todo mundo está comprando, o preço da mochila sobe lá em cima. O que que a gente faz? A gente compra antes ou depois. Então ela vai ter a mochila nova dela, vai, mas não na época em que ela quer. E a gente assim vai doutrinando, vai ensinando a criança. Então minhas filhas, quando a gente vai nos mercados, tem uma filha menor de 9 anos, ela até pede, pai, posso pegar isso? Eu falo, não, nós não viemos aqui para isso. Aí ela já deixa lá e não pede mais nada. A gente ensina assim. Aí quando a gente vê algumas famílias dentro do mercado fazendo compra e o menino se joga no chão e dá aquela birra e dá aquele negócio, sabe o que os pais fazem na maioria das vezes para não pagar o vexa? Aí cede ali ao pedido da criança. Então o que que você está ensinando para a criança? Que quando ele der birra, quando ele se jogar no chão, ele consegue conquistar o que ele quer. E na sociedade ele vai aprender que não é assim. Lá no emprego dele, lá na escola dele, na faculdade dele, ele vai aprender que não é assim. A gente não conquista as coisas com birra e com chororô. A gente precisa de méritos para conquistar as coisas, tá? Então pense nisso. É uma lição maravilhosa para a gente juntar pais e filhos na mesma sala, né? Não sei se aí vocês vão fazer assim, mas seria ideal assim que a gente pegasse os jovens e adolescentes, juntasse na mesma turma que os homens e as mulheres e desse alguns ensinamentos aqui, pegasse alguns exemplos, né? Para que a gente possa aprender juntos essa lição maravilhosa. Tópico de número 2, funções dos filhos. A função mostra exatamente o que será executado no âmbito da família pelos filhos. Biblicamente, os primogênitos sempre tiveram os seus encargos e responsabilidade de cuidar dos restantes dos irmãos. O filho mais velho deveria tomar o papel do pai na sua falta, e seria o exemplo para os filhos mais novos, e todos deveriam ser obedientes a ele, pois ele representava a figura do pai. A gente passou isso aqui com a nossa irmã mais velha, né? A minha mãe e meu pai saíam para trabalhar e ficava a nossa irmã mais velha. E ela era responsável por nós. Então, se ela resolvesse pegar a gente de pé, ela pegava. Se ela resolvesse dar qualquer correção, ela estava autorizada, ela estava representando ali os nossos pais. E quando ela falava que é para entrar, é para entrar. Quando ela fala que é para ir, é para ir. E a gente obedecia da mesma forma que os nossos pais, por causa da responsabilidade que foi colocada sobre os ombros dela, como tutora da gente, né? 2.1, os deveres dos filhos em relação aos pais. Aí eu coloquei em forma de tópico aqui para a gente poder mencionando aquilo que você achar que deve comentar, aquilo que você achar que deve parar e frisar, perguntar se alguém quer comentar. É o ideal botar em forma de tópicos assim, tá? Os filhos terão obrigações a serem cumpridas, papéis a serem desempenhados que são intransferíveis. São deveres sociais, financeiros, de amparo e cuidados especiais, de presença e gratidão eterna por aqueles que o geraram. O papel dos filhos é submeter-se à vontade dos pais no Senhor, conferir honras, dar crédito, valorizar para viver bem há muito tempo sobre a face da terra. É um mandamento com promessa para os filhos. Os filhos devem considerar respeitar os pais como autoridade. Não podem ser maldizentes, não podem ser zombadores dos pais. Enquanto crianças, o amparo é dos pais. Depois de adulto, o amparo é dos filhos, principalmente os que têm mais condições financeiras. Os filhos não devem abandonar os pais na velhice, porque na velhice esse papel se inverte, né? A gente cuidou dos nossos pais, a gente cuida dos nossos filhos, perdão, e na velhice os nossos filhos devem cuidar da gente. É uma questão que a própria natureza vai exigir da gente e Deus vai cobrar da gente isso também, tá? Os textos estão todos aí para a gente poder dar embasamento também.
2.2, a consciência dos filhos em relação aos pais. Os filhos devem atender os conselhos dos pais. Os filhos devem aceitar a disciplina e correção dos pais, mostrando prudência, pois quem despreza é tido como tolo. Os filhos devem aceitar os ensinos dos pais, pois os seus ensinos são para o futuro próspero. Os filhos não podem amaldiçoar os pais. Na lei de Moisés, o filho que amaldiçoarem os pais certamente morreriam, e o seu sangue seria sobre eles no sentido indireto, como se estivesse amaldiçoando a Deus. Com essa, como essa lei era nos dias de Moisés, outras situações podem acontecer nos dias de hoje, porque é um plantio. Os filhos que zombam dos pais pagaram um alto preço, os filhos não podem envergonhar os seus pais. Amém? Então, esse tópico complementa o outro, e a gente, em forma de tópico, aqui pode ir lendo e comentando aí para os nossos alunos, tá? 2.3, a gratidão dos filhos em relação aos pais. Gratidão é uma virtude, virtude é uma essência do bem, essência é um conjunto de qualidades que define quem é uma pessoa. Um muito obrigado mostra educação, com o tempo se esquece. A gratidão demonstra reconhecimento que fica para sempre. O filho que é grato nunca esquece o que os pais fizeram por ele. A gratidão é um sentimento que cria uma espécie de dívida, e uma dívida praticamente impagável. A gratidão deve ser algo espontâneo, de foro íntimo, porque parte do coração e não da boca. Os filhos sabem o que os seus pais fizeram por eles. Não foi esperando nada em troca, não foi por conveniência nem por interesses espúrios. Foi por amor, carinho e com imenso prazer, pelo fato de os filhos serem herança do Senhor. É uma recomendação bíblica ter gratidão em nossos corações. É demonstrar não só em palavras, né? Essa gratidão não só uma gratidão em palavras, mas em atitudes, né? A gente conhece muitos filhos que moram perto dos pais e passam meses sem nem ligar, nem ir visitar os pais. Isso é uma atitude de ingratidão, né? Porque quando os pais estavam cuidando dos filhos, todos os dias estavam ali preocupados. Meu filho, você está bem? Eu me lembro que a gente teve uma época que passando dificuldades, a minha mãe, os nossos pais, eles eram assim, a gente come o que tiver na mesa, depois eles vão comer. Se eles tiverem que passar fome, eles passam, mas a gente tem que comer primeiro. Não é assim? Sempre separa o melhor. É o melhor pedaço de carne, é a melhor porção do refrigerante, é a melhor porção do doce, do chocolate, fica sempre com os filhos. Os pais só pegam um pedacinho ali. Sempre é assim. Aí agora a gente tem que demonstrar, retribuir, não só em palavras, mas em ações com os nossos pais em forma de gratidão, tá? Então pense nisso, ligue, vá, visite, vai tomar café com eles, chame para jantar, chame para almoçar, vá até lá, busque, né, sempre estar perto dos seus pais, mesmo que esteja longe, uma ligação, um WhatsApp, uma mensagem de bom dia, dá para a gente, através desses recursos, né, tecnológicos, estarmos sempre perto dos nossos pais aí. Vale a pena investir nisso. Tópico 3, deveres compartilhados, pais e filhos. Malaquias 4:6 diz que ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Pais e filhos não é somente algo maravilhoso, grandioso, extraordinário, mas também sublime, transcendente e divino. O profeta diz do objetivo de reconciliar as famílias com Deus e consigo mesmas. 3.1, relacionamento com amizade. O papel primordial dos pais é serem pais e não só amigos. Ser pai é bem diferente de ser amigo, mas não tem coisa mais saudável do que a amizade e intimidade entre pais e filhos, ao ponto de se abraçar, beijar, brincar e não guardar segredos, tirar dúvidas uns com os outros, pedir conselhos, passar experiências. Essa dificuldade aqui, irmão, se vê, não sei se você concorda comigo, mas essa dificuldade aqui de relacionamento com a amizade é principalmente dos pais mais antigos, né? Os nossos avós, os nossos pais mais antigos, eles têm muita dificuldade de abraçar, de demonstrar carinho. Por quê? Porque na época dos pais deles, que seriam os nossos avós, eles eram muito mais difíceis, eles tinham muito mais dificuldade ainda de demonstrar isso em palavras, né? A obrigação do pai era só colocar comida em casa. Então ele colocou comida em casa, o resto vocês se virem. Eu estou aqui só para trabalhar, eu venho aqui, eu trabalho o dia todo e trago comida para dentro. Então era desse jeito o relacionamento. Na verdade, não tinha nenhum tipo de relacionamento. Raras exceções. Hoje em dia a gente está melhorando muito isso, né? Até por causa do papel da igreja, né?
de trazer essa consciência, trazer esses estudos, trazer essas palavras, a gente tem melhorado muito, irmão, o nosso relacionamento entre os pais e os filhos, chegando ao ponto de serem, de fato, amigos, não só de sim, senhor, não, senhor, que isso é o essencial, mas muito mais do que sim, senhor, não, senhor, do que obedecer pelo medo, né, da retaliação, mas obedecer por amor, porque é uma amizade perfeita. A amizade dos pais é benéfica para os filhos contarem os seus segredos, as suas dúvidas, as suas dificuldades e não serem só disciplinadores, pois se os pais não derem ouvidos, o mundo ditará o que eles devem fazer. 3.2 Relacionamento com compreensão. Conflito entre pais e filhos vão acontecer, mas ambos não devem deixar se tornar uma coisa normal nem rotineira. São gerações e culturas distintas, são formações acadêmicas desiguais, mesmo tendo o mesmo DNA, são personalidades diferentes. Cada um viveu numa época, os avanços tecnológicos foram muito acentuados, as mudanças sociológicas em alta velocidade. Os filhos precisam entender que muitos pais nunca chegaram a se tornar sentar num banco de faculdade. Numa geração deles não havia chegado aos aparelhos eletrônicos de última geração. Os pais também precisam entender que os filhos que já chegaram brincando com celulares, computadores e outros equipamentos sofisticados. Por isso se busca a compreensão e o respeito mútuo de maneira de pensar, de ver e de julgar. São gerações bem diferentes, né? Imagina que a gente tenha nossos pais aqui, que quando eles eram jovens, adolescentes, na década de 60. Imagina isso, irmão, uma década completamente diferente da nossa. Ou então na década de 80, que foi a minha, que eu vivi a década de 80 e 90, a minha juventude. Imagina, irmão, como que é diferente de hoje. Agora imagina os anos 50, os anos 60. Era uma cultura completamente diferente da nossa. Então a gente às vezes quer medir os nossos filhos pela nossa régua, do jeito que os nossos pais nos mediram. Imagina o nosso pai que viveu na década de 60. O pai dele, a mãe dele viveu na década de 30, na década de 40. Imagina como que era isso. Imagina como que era o tratamento entre pais e filhos. Aí a gente vai passando isso, e hoje não dá mais para conceber, irmãos, a gente olhar para o nosso filho e falar assim, na minha época era assim, na minha época eu fazia assim, na minha época meu pai me batia, que espancava, saía sangue, eu não morri. Cuidado com isso, porque na sua época era assim, na nossa época é diferente. A gente não pode espancar os nossos filhos, a gente tem que ter sabedoria. A gente gosta muito de comparar o tempo passado, né? Até nós pastores. Tem pastores amigos que viveram, pastorearam a igreja na década de 80, na década de 70, na década de 90, e eles querem desprezar a igreja atual porque não é parecida com os crentes de lá. É de fato, irmãos. Cada geração tem as suas dificuldades, mas cada geração também tem as suas qualificações. Com essa geração a gente vai tocar a igreja, é com essa turma que a igreja vai avançar, assim como foi na época dos nossos pais, assim como foi na época dos nossos avós. Cada época tocou a igreja, tocou a família a seu modo, do seu jeito, sempre buscando melhorar, sempre buscando se compreender e se entender. E assim também será a nossa geração. Nós vamos tocar essa família atual, nós vamos tocar as igrejas, nós é que vamos avançar com esse negócio. Então a gente precisa sempre buscar essa compreensão, tá bom? E o tópico 3.3, relacionamento com perdão. Sempre nos relacionamentos, sejam eles em família ou fora dela, há divergências e desapontamentos, que podem ferir um dos lados ou ambos os lados. E haverá necessidade de perdão, pois não tem como estar juntos e ter um relacionamento mais íntimo, harmonioso e saudável dentro de casa se não houver perdão e reconciliação entre os membros da família. Não podemos deixar que a família, por falta de perdão, gere raiz de amargura, ódio, mágoa no lar. A Bíblia pede para os filhos obedecerem, honrarem e respeitarem os pais e pede para os pais não irritarem os seus filhos. Mas isso normalmente foge de nosso controle, pois somos humanos, sempre queremos que os nossos filhos nos peçam perdão, mas esquecemos que nós também erramos e nunca nos encurvaremos ao nosso erro. Não é uma coisa feia, nem sinal de fraqueza pedir perdão, pelo contrário, é uma coisa digna e respeitosa. E eu acrescentaria, é cristão. Então, o cristão verdadeiro pede perdão. E o cristão verdadeiro
perdoa. Amém? Isso é cristão, não é nem a questão de ser dignidade para o homem, só isso. É bíblico, tá? Perdão é bíblico. Inclusive, o texto de Mateus, capítulo 6, da oração do Pai Nosso, ela condiciona o perdão a Deus para nós com o nosso perdão ao nosso próximo. Se nós perdoarmos os homens, Deus nos perdoa. Se nós não perdoarmos os homens as suas ofensas, o nosso Pai do céu não nos perdoará. Então fique atento, busque isso. Principalmente nós, os pais, achamos que a gente não tem que se curvar, né, diante do nosso filho, pedir perdão. E às vezes a gente sabe que errou, a gente sabe que passou da medida, a gente sabe que exagerou na dose e a gente não quer se curvar ou não quer reconhecer o nosso erro e pedir perdão. E os filhos também em relação aos pais da mesma forma. E vai criando aquela barreira e conforme o tempo vai passando, a gente vai percebendo que a gente não consegue mais restaurar o relacionamento porque já foi completamente prejudicado. Conheço famílias que a gente percebia que eles ficaram anos sem se falar. Anos, anos sem se falar. Aí a mãe morreu. Aconteceu lá, a mãe morreu. Aí eu conheci muitos casos assim. Aí lá no velório, lá no dia do sepultamento, a pessoa vai. Aí a pessoa está lá e reconhece que, infelizmente, agora não dá mais. Como que eu deixei a minha mãe e o meu pai partir para a eternidade e não pedir perdão para ele? E há muitas famílias assim, em que quando vê o pai ou a mãe no caixão, ou o filho também pode acontecer, do filho ir primeiro, e a gente fala assim, poxa, deixei passar a oportunidade e eu não pedi perdão para o meu filho, para a minha filha. Então qual é o segredo, irmãos, que eu quero passar aqui para mim também, para você? Peça a Deus para abrir essa porta do perdão. Deus é especialista, irmão, em arrumar caminhos e encontros para que a gente reconcilie com o outro. Então peça a Deus, fala, Deus, eu quero pedir perdão ao meu filho, eu quero pedir perdão ao meu pai, à minha avó, a quem seja, irmão. Principalmente aqui nós estamos falando entre pais e filhos, né? Mas eu quero pedir perdão ao meu pai. Eu não consigo, meu pai me magoou muito, ele me chateou muito. Meu pai abusou de mim, principalmente pessoas que foram abusadas, né? Meu pai abusou de mim, minha mãe, ela me tirou de casa e a gente tem muitas feridas, muitas marcas, irmãos, marcas assim inapagáveis. Mas peça a Deus para te abrir essa porta e Deus vai abrir essa porta. Deus vai abrir um caminho para o perdão acontecer. Peça a Deus. Deus é especialista em arrumar esses caminhos, esses laços vão voltar a ser entrelaçados, porque esse perdão, Deus não mediu esforço para nos trazer de volta para si. Então Deus vai abrir as portas para que a gente possa aliançar a família dentro de casa. Amém? Conclusão, a qualidade do relacionamento entre pais e filhos melhora e vai se tornando mais saudável e harmoniosa à medida que aplicam os conceitos bíblicos. Vivem uma vida de temor e intimidade com Deus e se comprometem com o reino de Deus. Então, como a gente viu lá no começo, é ideal. Então, para ser o ideal, todo dia a gente pode melhorar um pouco. Esse ano, como é que foi? Não foi 100%. O ano que vem, 2025, vamos melhorar. E a gente vai melhorando mês a mês, semana a semana, dia a dia, a gente vai melhorando. Gota a gota, a gente vai investindo no nosso relacionamento com o nosso filho vai investir no relacionamento com os pais, e assim a gente vai chegar perto desse ideal, né? Que é o ideal. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até a próxima EBD em Foco, se Deus nos permitir. Amém.